mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Em o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu. Te ama como eu. Olhe pra cruz, esteja. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Caro paroquiano, estimada paroquiana, estamos aqui ao vivo a nossa nova experiência. O que o coronavírus não está fazendo conosco, né? Cada um tem que aproveitar, tem que ser criativo, tem que se descobrir novamente para tantas coisas que talvez sejam até essenciais que nós fazíamos ou a humanidade fazia e deixamos de fazer. Então, com muita confiança em Deus, com muita esperança, muita alegria e com muito cuidado e responsabilidade, a paróquia, junto com um grupo de apoio, né, que nós temos em comunicação, e eu também me disponho para isso, muitos padres fazendo essa experiência nova, tantas experiências, sobretudo pelos meios de comunicação social. Então acolho você com muito carinho para essa nossa noite, ao vivo. Comecemos então o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos ama profundamente e a igreja deve ser a expressão deste amor de Deus. Não é só a igreja, é todo ser humano de boa vontade. Todo ser humano justo, honesto, íntegro deve expressar Deus no seu modo de viver, de agir, de sentir, de cuidar, de ter compaixão, etc. Então, como oração inicial, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 7. Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus e na sua morte que fomos batizados? É na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também
pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, pois aquele que morreu está livre do pecado. Chama atenção para essa inspiração bíblica. Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Espírito de Deus nos ilumine nesse nosso aprofundamento da nossa fé. Escola da Fé. E o tema de hoje, meu irmão, minha irmã, é justamente o mistério pascal. Mistério pascal de Cristo e nosso também, celebrado na história. Eu escolhi esse tema nos preparando para a Semana Santa, que vamos começar já nesse domingo, com o Domingo de Ramos. Tá bom? Essa é a nossa intenção. Então, vamos ver a motivação aqui. Semana Santa. Semana Santa, todas as semanas devem ser santas. Todos os dias, todo momento da vida deve ser santo. É santo a partir de Deus. Mas a igreja carrega uma pedagogia para distribuir durante o ano todo mistérios, momentos de Cristo e da igreja. Saibamos nós que começa com o advento, o ano litúrgico, quer dizer, o anúncio, né, que Deus faz a Maria e Maria está grávida. Então, o advento, que é um momento de gravidez de Maria, da igreja, da humanidade, quando no Natal gera Cristo para o mundo, para a história. E depois começa todo o ciclo de Natal, depois o ciclo também da Páscoa, começando com a Quaresma, e o ciclo pascal. No meio de todo o tempo litúrgico temos também os santos, as festas, a solenidade de Cristo, de Maria, de alguma realidade de Jesus Cristo, como Corpus Christi, como Cristo Rei do Universo, quando concluímos até o ano litúrgico. É uma pedagogia da Igreja que, em 64, o Concílio Vaticano II, sobretudo no documento Sacrosanto Concílio, é onde foi organizado com as leituras bíblicas distribuídas anos A, B e C, nos domingos e nas festividades e solenidades, e ano par, ano ímpar durante a semana. Uma distribuição dos textos bíblicos. Para dizer que no centro de tudo isso está o mistério pascal, o Cordeiro imolado. Isso é muito importante para nós. A Semana Santa, ela é então um tempo pedagógico para celebrarmos de verdade o mistério que estamos ali, né, que é o conteúdo da celebração. Quem que celebra? Quem é que celebra o mistério pascal? É o próprio Cristo. É Jesus Cristo que celebra a redenção, que renova a aliança com o Pai. Ele que é fiel ao Pai e que é capaz de redimir a humanidade que estava no pecado, na injustiça, na violência, na morte, trazendo vida nova. É ele que realizou. E com ele e nele a igreja, os membros do corpo de Cristo. Então, na verdade, é Cristo total, o Cristo todo, cabeça e membros, que celebra o mistério da Páscoa do Senhor. É Jesus Cristo como cabeça e a igreja como membros, entendendo a igreja que todos que participam do seu mistério, até mesmo as pessoas que talvez não conheçam a Cristo, mas que recebem a graça da redenção, os não batizados. Como é que nós celebramos? Celebramos com sinais, símbolos, palavras, ações. É uma necessidade antropológica. Deus, que Ele é capaz de falar, de manifestar-se e de agir da forma dele, na verdade dele, na realidade humana. É bom saber disso. Deus sempre respeita e aproveita, entre aspas, da realidade humana.
daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. Então, os símbolos, sinais, sobretudo trazidos da história, da cultura dos judeus, do povo judeu. Nós temos muitas celebrações simbólicas e reais na nossa liturgia católica, que é uma herança do povo hebreu, né, do Antigo Testamento. Então, os cantos, as ações, os símbolos, os gestos que nós fazemos, é assim que nós celebramos. A Páscoa, ela é anual. Sim, uma vez por ano, celebramos a Páscoa do Senhor. Mas temos também a Páscoa semanal. Domingo é dia do Senhor. E temos a Páscoa diária, quando nós podemos comungar de Deus no dia a dia. Bom, então, tudo é Páscoa? Sim, tudo é Páscoa. A vida toda é uma Páscoa. A vida toda é uma realidade que Deus trouxe e realiza em nossa vida. Mas vamos lembrar da pedagogia da igreja para distribuir durante o ano todo, não o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas o ano litúrgico que começa com o Advento, primeiro domingo de Advento, e encerra com Cristo, Rei do Universo. Ok? Então, nós temos a Páscoa semanal, a Páscoa diária e a Páscoa anual. É a Páscoa anual que nós vamos celebrar na Semana Santa. Nós vamos celebrar, mesmo você ficando na sua casa. Claro, nós vamos celebrar. Tá bom? A liturgia da palavra é também ocasião de comunhão com o Senhor. Comemos e bebemos do pão da palavra. Bebemos da fonte do Espírito que Jesus é. Ele é palavra que comunica o Espírito para toda a humanidade. Nós comungamos, comemos e bebemos da palavra, que é Cristo. A comunhão com Deus, que nós realizamos na liturgia da palavra, e a comunhão também com os integrantes todos da liturgia. Quem é que celebra? É o Cristo e são os membros corpo de Cristo. Por isso está extremamente errado dizer que o padre vai celebrar. Não, o padre também celebra, mas quem é o celebrante é toda a Assembleia que está reunida. Toda a Assembleia que está unida pela fé, a fé que une os corações. Então quem celebra são todos os batizados, nesse caso, mas também o padre, ele preside aquela celebração litúrgica. O mistério pascal é a vida de Jesus por inteira. Aliás, se nós formos olhar, antes da criação, a Trindade já existia. Já existia antes de Deus criar a humanidade toda, o cosmos, existia a celebração, uma liturgia, existia uma vida, um dinamismo em Deus. E daí, quando criou, a criação é uma explosão de alegria, de criação, de celebração. Deus se alegra, faz festa. A sabedoria fala que a sabedoria é como um arquiteto que brinca com os homens. É muito bonita essa linguagem quando se fala de Deus festejar, se alegrar com as criaturas, cosmos, a natureza e sobretudo os seres humanos. Então, desde a criação, desde a história da salvação, mas um momento Maria foi visitada, aceitou ser fecundada pela ação do Espírito e Jesus começou a ser um humano, Deus que se encarnou. Desde a encarnação, Deus já começa a redimir a humanidade. Depois vem um tempo da infância de Jesus, que nós pouco ouvimos, lemos nos evangelhos, mas sobretudo depois dos 12 anos tem a vida pública, a vida oculta de Jesus em Nazaré. Mais ou menos dos 12 até os 30 não se fala nada de Jesus. Daí a gente pergunta, mas por que ele ficou em silêncio? Por que ele não foi já fazer as maravilhas do Pai? Mas na vida oculta de Jesus em Nazaré, Deus já estava também se manifestando, redimindo a humanidade, como Jesus vivia. E depois, 3 anos mais ou menos, conforme os relatos bíblicos, Jesus
na sua vida pública e começa a manifestar o reino, mostrar sinais do reino, convidar pessoas para seguir, preparar os que iriam continuar a sua missão, e assim vai. Nós já conhecemos bem. Depois chega um momento crucial na Quinta-feira Santa, em que ele celebra a última ceia. No dia seguinte ele se entrega naquela sexta noite, na quinta noite, no dia seguinte, na sexta, ele é morto na cruz, e depois da sua morte, 15 horas, 3 horas da tarde, ele é colocado no sepulcro, e no domingo ressuscita. E depois, 50 dias depois, comunica o Espírito. Onde que está o mistério pascal? Está em tudo isso. Nós celebramos na Eucaristia, sobretudo, e na palavra, toda essa realidade de Deus. Antes da criação, na história do povo hebreu, a igreja sendo constituída por Cristo através dos discípulos, e depois ele manifesta, após a ressurreição, a vida e o dinamismo do Espírito. Isto é Páscoa, isto é mistério pascal. Quando até mesmo o padre anuncia eis o mistério da fé na liturgia eucarística, não se fala apenas do mistério da Eucaristia. Aliás, sim, a Eucaristia contém a realidade de todo o mistério pascal, mas não fala só do mistério eucarístico, que também é ótimo. Em outro momento vamos falar sobre isso, mas o mistério pascal todo, a vida toda de Deus e a vida toda do ser humano presentes naquela Eucaristia. O humano de Deus e o divino de Jesus, no caso. Homem e Deus. Então é toda a vida. Eis o mistério da fé. Não apenas a Eucaristia, repito, mas toda a realidade manifestada e realizada por Deus em benefício da humanidade. Participe então mandando perguntas. Já temos algumas perguntas já ou não? Só para saber? Olha, você pode mandar perguntas, que teremos um momento ou outro para nós conversarmos também. Tá bom? Vamos ver aqui alguns assuntos. Essa aqui foi uma introdução. O documento, o Catecismo da Igreja Católica, nós tratamos semana passada alguma coisa sobre ele. Vamos tratar aqui o que apresenta como um mistério de fé da Páscoa do Senhor. No número 1194 diz o seguinte: a Igreja desdobra todo o mistério de Cristo durante o ciclo anual, desde a encarnação e o Natal até a Ascensão, ao dia do Pentecostes e a expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. É o que eu tinha dito, né? Envolve tudo isso, o mistério pascal. Ramos, domingo. O que nós celebramos Ramos? Domingo de Ramos. Celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, saindo lá do Monte de Getsemane, passando assim, né, bonito, quem já foi ou quem pode ver por fotos aí, ele descendo do Monte de Getsemane, ou do Monte das Oliveiras, e sobe um pouco mais. Então ele subiu para ir para Jerusalém, numa porta. Entrando por uma porta, ele é aclamado rei. Um costume da época de pegar plantas verdes, ramos, e saudar os reis daquela época. Mas nós não celebramos só o triunfo de Jesus, reconhecido como Senhor, como Messias enviado. Apesar que o povo não estava tão maduro assim para dizer, esse é o Messias. Existia uma expectativa, até a expectativa muito egoísta de alguns grupos de pessoas. Mas ali também, no Domingo de Ramos, celebramos a paixão do Senhor. É o Cristo, o Cordeiro imolado, como entrando no matadouro para ser sacrificado, né? Isaías, o servo sofredor. Tá? Então é o Cristo Jesus, o Mestre, aquele que se faz pequeno, se aniquila. Deus, sendo Deus, ele não deixa de ser Deus, mas deixa a sua condição divina para assumir totalmente a condição humana, e é aquele que está sentado no burrinho, que vai entrar e que vai depois ser sacrificado alguns dias depois. Então é Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. O Tríduo Pascal. O que é Tríduo? Tríduo são 3 dias. 3 dias. Tríduo. Vamos fazer um tríduo, né, de uma festa. Então nós temos 3 dias de preparação. Tem a novena, 9 dias.
Trido, 3 dias. Então, 3 dias para uma festa. Quais são os 3 dias? Quinta, sexta e sábado. Então, os 3 dias formam o trido pascal, para que domingo celebremos a Páscoa do Senhor. Deu para entender? Quinta, sexta e sábado, trido pascal, e domingo a Páscoa. Domingo da Páscoa e da ressurreição, assim é usado o termo na liturgia. Então esse trido pascal, ele é extremamente importante porque é o centro da nossa fé, é o centro da liturgia, é o centro da nossa vida cristã. Para que a partir dessa realidade a gente possa ajudar o mundo a ser renovado em Cristo Jesus. Vejam vocês aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1168. Partindo do trido pascal, como da sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico da sua claridade. Progressivamente, de um lado e do outro desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. Ele é realmente o ano da graça do Senhor. A economia da salvação realiza-se no quadro do tempo, mas a partir do seu cumprimento na Páscoa de Jesus e da efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado e o reino de Deus entra no nosso tempo. Olha que extremamente profundo isso. Jesus antecipa a eternidade, antecipa na história o fim dessa história. Com a sua ressurreição, há uma explosão cósmica, uma explosão em toda a criação, em toda a humanidade, em toda a natureza. Existe sim uma realidade nova na pessoa de Cristo, que nós podemos comungar disso. E o reino de Deus entra no nosso tempo. O mistério pascal que é celebrado na nossa história humana. Então Deus que penetrou na humanidade, se encarnando, agora a sua ressurreição também está presente no cosmos e na realidade humana. Entra em nosso tempo esta realidade divina. É muito profundo isso. Bom, falando do trido pascal, os 3 dias, a ceia do Senhor, instituição da Eucaristia, a paixão e morte do Senhor, a paixão que celebramos sexta-feira, que é a celebração da paixão do Senhor, a sua morte real, concreta, e a sua ressurreição. Essas 3 realidades, a ceia, a instituição da Eucaristia, sexta-feira, o dia da morte de Cristo, sábado à noite, domingo de manhã, a sua ressurreição, mas sábado nós celebramos a vigília pascal, que já é uma antecipação do domingo. Então vejam só, quinta, sexta e sábado, o trido pascal formam uma única celebração. Dá para entender isso? Então nós participamos dos 3 dias, das 3 celebrações, formando uma única. O trido, na Eucaristia está presente a morte e a ressurreição do Senhor. Na morte está presente toda a humanidade, toda a doação de vida que Jesus celebrou. E a ressurreição, quando ele realiza todo o projeto do Pai e redime a humanidade. A redenção que Jesus realizou não foi só porque morreu. Isso é muito importante, mas porque ele foi obediente ao Pai. E ele foi obediente de tal forma que foi morto na cruz. Foi a consequência da sua obediência e querer fazer a vontade do Pai. A obediência de Jesus é fundamental para compreendermos a redenção do ser humano. É o novo Adão fiel ao projeto de Deus. Uma só celebração em 3. O Natal do Senhor, que nós celebramos, 25 de dezembro, ali é a encarnação. Jesus, Deus, que se fez homem e nasce uma criança. Mas agora na ressurreição, nós temos a nova humanidade em Cristo e as condições, portas abertas para que a humanidade penetre, sobretudo quando Jesus ascende ao céu, penetre o céu. Podemos cantar, eu aprendi isso com o professor de liturgia, Serginho Vale.
muitos anos atrás. Podemos cantar na vigília pascal, no domingo de Páscoa, este canto. Noite feliz, noite feliz. Não é canto de Natal? É porque o Cristo que nasceu é o Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou. Como também no Natal podemos cantar: ao morrer crucificado, meu Jesus é condenado. Porque foi envolto em pano aquele menino Jesus colocado na manjedoura. Foi envolto em pano aquele homem Jesus colocado no sepulcro. E a ressurreição aconteceu na pessoa de Cristo. A Eucaristia, então, é a entrega de Jesus. Vejamos só, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele fala assim: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, na nossa fé católica, isto é, não é isto significa, simboliza, isso não simboliza, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue. Então, na quinta, ele entrega a Eucaristia para os apóstolos, dizendo que é o corpo, é o sangue que será entregue. Será entregue que dia? No dia seguinte. Aquele corpo que está na Eucaristia, que é a Eucaristia, será entregue, o corpo de Jesus será entregue no dia seguinte. Então ele antecipa a cruz na Eucaristia, como também antecipa a sua ressurreição, a glorificação, e o céu, a eternidade, o reino definitivo encontramos na Eucaristia. Por isso a Eucaristia é o sacramento pascal por excelência. Claro que tem o batismo, claro que tem também a confissão, que você renova a graça do batismo, mas a Eucaristia é o centro, o ápice, o cume da nossa fé cristã, da liturgia, pois é o sacramento pascal por excelência, unindo-se ao batismo e à confissão. Tá bom? Fazer memória, atualizar no tempo e no espaço, na história humana. Fazer memória, isso aqui é muito importante para a gente perceber que a liturgia católica nos convida para isso. Fazer memória, não é lembrar, mas é fazer acontecer na história humana. A liturgia carrega essa dimensão. A morte de Jesus é o luto da humanidade, mas Jesus desce aos infernos e busca Adão e Eva que estão nos infernos. É uma sepultura real, mas ele que doa a vida ressuscita. Diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Encerrando, nós temos a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa quer dizer pulo. Pulo. Pulo, é isso mesmo, passagem, pulo, passagem. Quando o povo hebreu estava lá no Egito, Deus pede para Moisés cingir de sangue dos animais nas portas, quando então o anjo exterminador iria passar, pular as casas dos hebreus, iria aniquilar o povo lá do Egito e libertar o povo hebreu. Então pulou. E aquele cego de nascença, depois de curado, deu um pulo, deixou o manto e a sua cama e começou a seguir Jesus. Aquele pulo é a ressurreição, é a Páscoa. Então Páscoa é o pulo. Jesus que pulou da morte para a vida, que passou da morte para a vida. A ressurreição é a vida nova, é a superação da morte. A Páscoa é essa passagem que nós celebramos. É por isso que a Páscoa não é simplesmente uma festa, entre outras, é a festa das festas, a solenidade das solenidades, tal como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o grande sacramento. Santo Atanásio chama-lhe o grande domingo, tal como a Semana Santa é chamada no Oriente a Semana Maior. O mistério da ressurreição, em que Cristo aniquilou a morte, penetra no nosso velho tempo com a sua poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido. Catecismo número 1000
169. Então, vamos sair desse encontro nosso convictos de que nós participamos do mistério pascal de Cristo. Nós fomos ressuscitados. Aliás, semana que vem o assunto será sobre a ressurreição da carne. Ressurreição da carne, não perca. Semana que vem nós vamos gravar, não será ao vivo por causa da Semana Santa, né? Quarta-feira temos o encontro de Maria, Jesus com sua mãe, e após a celebração vamos postar meia hora de reflexão sobre a ressurreição da carne, ok? A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição é assunto para a semana que vem. Nós temos algumas perguntas? Hoje não temos perguntas, então você pode participar. Semana que vem não. Na semana que vem, se alguém deseja fazer alguma pergunta, depois, sobretudo depois do nosso programa gravado, semana que vem, você pode mandar no WhatsApp da paróquia, que podemos responder na outra semana, tá? Que é 99733 2709. Então você pode mandar para o WhatsApp da paróquia. Eu vou ler, já que não temos pergunta, um último texto aqui, muito breve, do Catecismo. Vejam vocês. Pela sua obediência amorosa ao Pai, até a morte de cruz, Jesus cumpriu a missão expiatória do servo sofredor que justifica as multidões, tomando sobre si o peso das suas faltas. Jesus cumpre a missão expiatória, o bode expiatório, lá no povo judeu, no povo hebreu, né, no deserto, eles rezavam, faziam uma celebração, um rito com um bode, um cordeiro, e mandavam para o deserto. No deserto o animal morria no deserto, e com aquele animal iria todo o pecado daquele povo ali que estava orando, né, a Deus. Jesus é o bode expiatório. Isaías que apresenta isso. A citação de Isaías é 53, capítulo 53, versículo 11. O Cristo que é o Cordeiro imolado, segundo também o Apocalipse que nós temos. Então, o centro da liturgia é Cristo morto e ressuscitado, é o Cordeiro imolado. Toda a celebração litúrgica nós temos o Cordeiro imolado, o Cristo ressuscitado como centro. Mesmo que celebremos algum mistério de Maria, de algum santo, sempre Cristo é o centro. Qualquer celebração litúrgica, Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, é o centro de toda a celebração, que pela ação do Espírito glorifica o Pai e santifica toda a humanidade. Tá bom? Muito bem, não apareceu nenhuma pergunta hoje. Muito bem, próxima semana então, mande no WhatsApp da paróquia. Vamos encerrar com uma oração final. Aliás, considerações finais aqui. Nós fazemos celebração e não cerebração. Cérebro. Não é coisa de razão apenas. O cérebro é celebrar, é tornar célebre, tornar uma realidade. Então não é coisa de memória, de razão apenas, de vontade pessoal, mas de fé. Nós fazemos acontecer pela liturgia cristã, pela ação do Espírito, por causa de Cristo, a realidade da redenção humana, que Deus quis e realizou. Em casa, você vai estar na Semana Santa em casa, mas com o coração unido ao mistério de Cristo. Então participe bem. Aliás, de modo muito diferente esse ano, né? Na história da igreja já teve situações que a igreja teve que também ficar assim como estamos, em outros momentos, né? E agora, nós que somos jovens, né? Nós que temos até 120 anos de idade, nunca vimos isso, é a primeira vez. Então, unir o coração ao mistério de Cristo. A igreja perpetua pelos sacramentos e pela liturgia a redenção da humanidade. Ela é instrumento sacramental de Jesus Cristo. E os não cristãos recebem os efeitos da redenção de Cristo também. Vamos procurar
com essa nossa parada, superar o sacramentalismo e ritualismo. Agora alguns não vão participar do rito. O rito é importante, mas o ritualismo é negativo. Então temos que envolver a vida, a razão e a fé em todo o mistério que celebramos. A missão é certa: fazer acontecer a realidade de Deus na história humana, até que todos seremos um em Deus. Como oração final, eu trago mais um texto bíblico. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Amém. Semana que vem, então, o assunto é ressurreição da carne. Creio nisso. Assista após a celebração de quarta-feira. A celebração será às 8 da noite. E após a celebração vamos postar a gravação, o vídeo sobre esse tema. O encontro é de Jesus com sua mãe. E o assunto do nosso programa é a ressurreição da carne. Que Deus te abençoe e te dê muita paz, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.